Boa tarde, graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um de nós, cada um daqueles que irão ouvir essa palavra, uma palavra de Deus e uma palavra que fala de uma situação que marcou para sempre a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Porque houve a necessidade do sacrifício, da entrega do Filho de Deus por mim e por você. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. É certo que por outro homem entraria a graça e a verdade. E esse primeiro homem é Adão. E nós vamos tomar como texto Gênesis capítulo 3, que fala a respeito da queda do homem. Quando o pecado foi introduzido no mundo. E a palavra em Gênesis capítulo 3 diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, apresentou-se uma figura, né? Apresentou-se Satanás através de uma figura, a figura de uma serpente. E a palavra fala da serpente que ela era a mais astuta entre os animais do campo que o Senhor tinha feito. E a serpente disse para a mulher: é assim que Deus diz. É assim que Deus diz. Não é de outro jeito que Deus diz. Mas é desta forma que Deus diz: não comerás de toda a árvore do jardim. E quem é a serpente? A serpente é a figura de Satanás. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Então, o que ele disse para a mulher? Olha, Deus não disse assim. Ele mentiu, ele agiu como sempre age na vida daqueles que dão ouvido a ele. Ele ludibriou, enganou, seduziu a mulher para que acreditasse na mentira. E disse desta forma: e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis. Não comereis. Do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis. Por quê? Nem sequer você deve tocar, disse para a mulher, neste fruto. Porque quando você tocares nesse fruto e comer deste fruto, morrereis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A mulher disse: não, Deus disse que se tocarmos, nós vamos morrer. Se tocarmos, deixaremos de existir. E a mulher já começou, o raciocínio e entendimento dela já começou a funcionar. Por quê?
Porque, preste atenção, a mulher não conhecia a palavra morte, não existia no vocabulário deles a palavra morte. Então a serpente disse à mulher: certamente não é verdade de Deus. Você não vai morrer se você tocar ou se você comer deste fruto. Porque Deus sabe que no dia em que você comer, os seus olhos vão se abrir. E sereis como Deus, sabendo bem o mal. A mulher não conhecia o mal. Adão não conhecia o mal. Não existia o mal, existia um projeto de Deus, um plano de Deus. Onde a inocência estava protegida. Onde o pecado não tinha entrado, não tinha tomado a devida proporção de condenação ou de encerrar a raça humana debaixo da transgressão. O pecado não tinha tomado essa proporção. Mas no dia em que a mulher tomou da fruta que estava ali no meio do jardim e comeu daquela fruta, ela ficou sabendo do bem e do mal, ela se tornou como Deus, conhecedora do bem e do mal. Os olhos dela se abriram e ela começou a ver coisas que não via. Ela começou a enxergar coisa que não enxergava. Ela percebeu que estava nua. E ao dar a fruta, e ao homem comer da fruta, também percebeu que estava nu. E a partir daí, os olhos se abriram. E eles começaram a ver, a enxergar e a distinguir entre o bem e o mal. E por causa disso, Deus sentenciou para sempre os três personagens deste momento que marcou na nossa vida a entrada do pecado, a entrada do mal, a entrada do diabo na vida do ser humano. Diz então a palavra de Deus: serpente, por ter enganado, por ter agido desta forma, comerás pó durante todo o dia da sua existência. Mulher, por ter cedido à tentação e levado o seu marido ao pecado, ou levado o homem ao pecado, sofrerás e viverás a dor do parto. Homem, por ter cedido, e eu poderia dizer, por não ter tido a posição, por não ter mantido a posição de varão, com autoridade e domínio, e se ter cedido à tentação, à sedução da mulher, que a história no decorrer vai mostrar que durante todo o tempo da história bíblica foi marcante na vida dos reis, dos profetas fugindo de mulheres. E que se estendeu gerações adentro, até a nossa geração, aonde somos advertidos a fugir do pecado da prostituição, do pecado da lascívia, do pecado sexual, que seduz ou que
trabalha no intento de seduzir a nossa boa, o nosso entendimento, de seduzir a nossa capacidade de servirmos a Deus acima de nossas vontades. E daí decorreu toda essa história, aonde diz a Bíblia no livro de Romanos que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem entrou a graça e a verdade. E quem é esse homem? Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo entrou a graça e a verdade. E através de Jesus Cristo é que nós alcançamos a purificação da nossa vida. É através de Jesus Cristo, não através de nós, mas através de Jesus Cristo, que nós alcançamos o padrão e a postura de filhos de Deus, herdeiros do Senhor. Porque se não fosse Jesus ter vencido as tentações humanas, nós não seríamos hoje príncipes e princesas do Senhor. Porque é isso que nós somos. É isso que você é. Você é príncipe. E você é princesa do Senhor. E o Senhor nos fez levantar e assentar à destra de Deus, à direita do Pai, juntamente com Ele, nas regiões celestiais. E Ele fez isso quando Ele veio ao mundo e se tornou nossa justiça, e se tornou a graça que nos faltava. Amém? Esse é o Deus que servimos, o Deus que amamos. Esse é o Deus que nos é apresentado na palavra do Senhor. E que tem nos destinado a uma vida de vitória, de bênção. Esse é o Deus que abriu para nós uma nova história, não através de nossa justiça, mas através da graça de Deus. Porque se dependesse de nossa justiça, da nossa capacidade, nós ainda estaríamos encerrados debaixo do pecado do nosso primeiro pai, Adão, o nosso pai na carne. Mas o Senhor, trazendo luz ao nosso entendimento, nos santificou e nos tem santificado entre todas as coisas. E o mesmo Deus de paz, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no último capítulo, diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, vossa alma, vosso corpo seja plenamente conservado, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse segundo Adão, esse que representa exatamente a vitória sobre a obra de Satanás, esse que nasceu de mulher, porque no decorrer ali da palavra sobre a tentação, diz que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse que nasceu,
que veio de uma mulher, tem esmagado a cabeça da serpente. E tem nos dado vitória, tem nos conduzido à vitória. E é esse mesmo Deus, Deus de paz, que tem nos santificado em tudo. Na alma, no corpo, no espírito. E tem nos conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor. Tem nos conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor. E é isso que nós estamos fazendo. Aguardando a vinda daquele que é e que sempre será. Daquele que é o Alfa, daquele que é o Ômega. Daquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. E que opera todas as coisas na vida de cada um de nós. Porque dele é o querer e dele é o efetuar, segundo a sua boa vontade para conosco. Então, em nome de Jesus, que estejamos firmados naquele que veio para nos trazer, para nos conduzir a uma nova aliança. Aliança feita pelo sangue precioso de Jesus. O elo feito pelo precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário para minha e sua libertação. Se creres no Filho de Deus, verdadeiramente sereis livres. Creia no Filho de Deus. Seja livre. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.